Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Aqui estou para trazer mais um vídeo para o canal com o tema Pregar e louvar na igreja nos garante a salvação? Escreve aí nos comentários o que você acha. Se está pregando e louvando na igreja nos garante a salvação? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, quando eu me converti, eu tinha um desejo muito grande de estar pregando a palavra em cima do altar. Eu via aqueles pregadores, Deus usando eles com poder, com autoridade, e eu me espelhava neles. E queria também estar eu pregando a palavra, como Deus usava eles, eu também queria ser usado pelo Senhor. Mas nós muitas vezes achamos, meus irmãos, que estar fazendo a obra de Deus é estar dentro da igreja, é estar com o microfone na mão, é estar com a foto no cartaz, é pregando, é louvando e ganhando oportunidade. Muitas vezes, se a gente não ganha oportunidade na igreja, a gente já sai murmurando, a gente já sai reclamando, a gente já sai chutando balde e nem quer mais voltar para aquela igreja e já quer mudar logo de ministério, só porque não ganhou a oportunidade. Meus irmãos, lembro eu quando eu orava bastante no começo e pedia ao Senhor que eu queria ser usado por Deus. Eu queria que Deus me usasse assim como o Senhor usava eles. E certo dia eu voltando da igreja, ali que teve no domingo a EBD, Escola Bíblica Dominical, se não me engano eu, porque já faz tempo, tinha um amigo meu caído no chão, estava bêbado ali no chão, né? E ele pediu ajuda, orei por ele, falei com ele, me abraçou. E ele marcou comigo de no outro dia ir na casa dele. E eu falei, amém, vamos lá na tua casa. Ele me convidou para ir lá escutar um louvor, ler uma palavra. Eu falei, amém, no outro dia vamos na tua casa. E eu, no outro dia, indo para a casa dele, quem que eu encontro no meio do caminho sentado, nas escadas. E para subir e chegar na casa dele era uma escada inclinada. E no meio das escadas eu vi ele sentado, bêbado novamente. Ele falou, ei, me leva até em casa, não consigo ir, me ajuda. Eu falei, sim, eu já estava indo na tua casa, eu te ajudo. E ele se apoiou nos meus braços e me abraçou, eu abracei ele. Ele ia para um lado, eu ia para o outro. Ele andava para um lado, eu andava para o outro. E ali eu cheguei até a casa dele e conseguimos chegar lá. Botamos o louvor e fizemos mais uma oração por ele. Ele mesmo bêbado, ele mesmo caído, mesmo jogado. Eu levei ele até a sua casa e ajudei ele. Ali eu conversei com a mãe dele. E passando um tempo depois disso, a mãe dele internou ele numa casa de recuperação. E lá onde ele ia para os cultos, começava a ouvir a palavra do Senhor. Mas passando um tempo depois que eu levei ele na casa dele, eu fui para a igreja e o pregador na noite estava pregando. Ele não apontou o dedo para mim, mas ele falou lá em cima do púlpito pregando. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas quando leva um bêbado até a sua casa, já está sendo usado por Deus e nem sabe. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que está sendo usado por Deus tá com o microfone na mão.
microfone não tem unção, não. O que adianta a gente levar uma vida no pecado, na igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra, e nem cumprimentar aqueles que estão passando na rua, e nem cumprimentar aqueles que estão muitas vezes ali caído, jogado nas drogas. A gente da nossa casa até a igreja, provavelmente que a gente passa por uma, por duas pessoas. E se a pessoa não for da igreja, a gente não dá a paz do Senhor, nem sequer nem boa noite muitas vezes. E ainda a gente fala que quer ser servo de Deus, quer ser usado por Deus. E a gente não tem a capacidade de dar um paz do Senhor para aquela pessoa, de fazer um convite, de estar indo conosco até a igreja. E a gente quer ser usado por Deus dessa forma. O que adianta, meu irmão, dentro da igreja a gente agradar o homem e entristecer a Deus e não viver aquilo que o Senhor quer? O que adianta a gente estar com o microfone na mão pregando o amor, louvando ao Senhor e não amar ao próximo de coração, estar falando da boca para fora? Isso não nos garante a salvação, meus irmãos. Como eu li na palavra do Senhor, a Bíblia vai relatar que vai chegar aquele grande dia que muitos vão dizer: Pai, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Em teu nome eu curei muitos enfermos. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar: nem vos conheço, aparta de mim, vocês que praticam iniquidade. Meus irmãos, o que a gente é na igreja, meus irmãos? A gente tem que ser do lado de fora também, a gente tem que ser o exemplo. Porque o verdadeiro templo do Espírito Santo somos eu e você. A casa é a morada dele. A Bíblia vai nos relatar que não vai ficar pedra sobre pedra naquele grande dia. Se tiver duas pessoas andando na rua, uma tiver de terno e gravata, e a outra estiver com uma camisa, regata, um chinelinho ali, quem sabe um calção, não sei, e passar no meio da igreja, a maioria dos irmãos que estão na igreja vai dar a paz do Senhor para aquele que está de terno e gravata, mas aquele que está do lado não vai nem olhar para o rosto. E o povo hoje em dia, em vez de estender as mãos, quer apontar o dedo para julgar, para reparar. Mas quem que vai nos julgar, meus irmãos? Vai ser Deus naquele grande dia. Eu cometo muitos pecados, assim como vocês também cometem, mas só Deus que pode nos julgar, meus irmãos. Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, porque não é os sãos que precisam do médico, mas sim os doentes. O Senhor veio para os pecadores, para trazer eles ao arrependimento, meus irmãos. Quando estava eu lá na vida errada, era difícil passar alguém por mim ou ir lá na boca de tráfico evangelizar. A gente tem que ser a igreja, dentro da igreja e ser fora da igreja também. Olha o que a Bíblia nos relata em Lucas 10, capítulo 25. Vai nos contar a história do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavadura, levou para uma estalagem e cuidou deles. Meus irmãos, um homem descendo de Jerusalém indo para Jericó, no meio do caminho vêm os ladrões, espancaram, bateram nele, roubaram ele e ele ficou no chão, quase morto, todo ferido. E a Bíblia vai nos relatar que passava um sacerdote. E aquele homem sem forças no chão viu ele e falou: Ei, moço, me ajuda. Esse homem está de terno e gravata.
esse homem deve ser diferente, ele está bonito, de boa aparência, todo arrumado. Com certeza ele vai me ajudar. Aí quando ele pediu ajuda para aquele sacerdote, creio eu que o sacerdote falou: eu te ajudar? Não posso perder meu tempo. Essa noite eu tenho que pregar lá na igreja. O meu nome está no cartaz. Eu sou pregador oficial. Eu não posso perder meu tempo te ajudando. E ele pegou e deixou aquele homem ferido no chão. E a Bíblia vai nos relatar também que desceu um levita. E aquele moço que estava caído no chão pediu ajuda para o levita e falou: ei, me ajuda, levita. Aquele levita descendo, feliz, cantando: te adorar é o que sustenta-me de pé, louvando ao Senhor com toda alegria. E viu aquele homem caído no chão. E quando aquele homem pediu ajuda, ele falou: ei, não me atrapalha, estou louvando a Deus, estou aqui adorando ao Senhor, não me atrapalha porque eu tenho que louvar no culto desta noite. E quando ele viu aquela situação, ele passou por longe, nem quis saber de ajudar o próximo. Mas a Bíblia vai nos relatar que desceu um samaritano, e vendo aquele homem de íntima compaixão, ele nem precisou que aquele rapaz que estava caído no chão pedisse ajuda, ele não precisou, ele simplesmente foi lá e ajudou aquele que estava caído, colocou em seu cavalo, atou suas feridas, colocou vinho, azeite, ajudou aquele homem e levou a uma estalagem. Meus irmãos, vamos supor que aquele samaritano, ele estava sentado no banco na igreja, nem oportunidade ele ganhava. É aquele irmãozinho excluído por todos que, aos olhos da sociedade, eles olhavam e falavam: esse aí não vai dar nada, esse não vai chegar em lugar nenhum, esse aí não tem futuro, não tem mais jeito para ele. Mas quando ele viu alguém precisando de ajuda, meus irmãos, ele ajudou, ele simplesmente estendeu as mãos e falou: ei, eu te ajudo. Sabe por quê? Porque o que ele vivia dentro da igreja, mesmo sem ganhar oportunidade, ele também vivia fora da igreja. E quando ele via aquele homem caído no chão, ele ajudava. Quando ele via alguém precisando de um pão, de um copo de água, ele simplesmente ajudava. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem ama não pergunta se precisa de ajuda, simplesmente faz. Olha o que a Bíblia vai nos relatar, meus irmãos. O capítulo de Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino de que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e formos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, sempre quando a gente faz o bem para alguém, a gente não está fazendo o bem para aquela pessoa. A gente está fazendo o bem para o Senhor Jesus. Sempre quando a gente ajuda algum pequenino que está precisando de ajuda, a gente está fazendo para Jesus, meus irmãos. E tudo que a gente faz, o Senhor vai lá e anota no livro das obras. A gente não vai ser julgado pelo que a gente não faz, mas sim pelo que faz. Muitas vezes a gente só quer estar em cima do altar, pregando, louvando, com o nariz empinado, sendo tal. Mas fora da igreja, muitas vezes dentro da casa, é outra pessoa, quer bater na mulher. Daí quando vem um irmão precisando de ajuda, não ajuda, não estende as mãos.
Isso não vai garantir a salvação, meus irmãos. Para a gente ser salvo, a gente tem que viver verdadeiramente o Evangelho. Depois que Pedro e João foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai nos relatar que eles estavam indo ao templo da Porta Formosa. E ali, o pessoal, quando passava, deixava do lado de fora da porta um homem coxo, que não conseguia andar, para pedir esmolas. Mas era do lado de fora que aconteceu o milagre, meus irmãos, não foi do lado de dentro. Porque Pedro e João não precisavam estar somente dentro do templo para ser cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele é cheio dentro da igreja, ele é cheio na rua, ele é cheio no serviço, ele é cheio na escola, e onde ele passa, ele faz a diferença. Aquele homem vendo Pedro e João e foram pedir uma esmola para ele: ei, me dá uma esmola. E Pedro, levantando a voz, falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te, anda, estendeu as mãos e ajudou aquele que estava caído no chão. Que a gente venha, meus irmãos, ajudar aqueles que estão caídos no chão. Que a gente venha ter amor ao próximo. Que a gente venha fazer a obra de Deus verdadeiramente. Porque quando a gente faz para o próximo, o Senhor, Ele nos abençoa. Quando a gente ajuda alguém, meus irmãos, o Senhor, Ele retribui. Muitas vezes a gente pede para o Senhor: Senhor, me ajuda, Pai, me abençoa, estende tuas mãos, que o Senhor muda a minha vida, que o Senhor venha libertar alguém da minha família. A gente só sabe pedir para o Senhor, mas quando a gente vê um pequenino caído no chão precisando de um pão, precisando de um alimento, de um copo d'água, muitas vezes a gente pensa: é só um drogado, não vai chegar em lugar nenhum. E a gente não estende a mão para ajudar. Ele pode estar caído hoje, mas o mundo dá volta. Amanhã Deus pode libertar ele, pode mudar a história dele, e lá depois pode ser a gente no lugar dele, meus irmãos, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Que a gente venha ter humildade, que a gente venha ser servo de Deus, onde quer que a gente esteja. E sempre que a gente tiver oportunidade de fazer o bem, que a gente venha fazer. A Bíblia vai relatar, meus irmãos, que aquele que pode fazer o bem e não faz, já peca. Amém? É esse o vídeo que eu queria vos trazer aqui, este ensinamento. E peço que os irmãos possam me ajudar, se puderem, se inscrever no meu canal, deixando o joinha, deixando o dedo no like, compartilhando o vídeo, para que alcance mais pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, e deixa Deus te usar na terra, não somente na igreja, mas fora também. Amém? Fiquem na paz do Senhor.